Pensa só, milhões de pessoas precisam usar serviços públicos todo santo dia. E a gente sabe como é, né? Uma parte enorme simplesmente desiste no meio do caminho por causa da burocracia. Hoje, a gente vai dar uma olhada numa ideia que pode, olha, virar esse jogo de uma vez por todas. A ideia é colocar a experiência humana bem no centro de tudo, onde, convenhamos, ela sempre deveria ter estado. Essa pergunta aí é quase retórica, né? Porque, fala sério, quem nunca ficou ali perdido num mar de formulários com as palavras que, nossa, ninguém entende? Ou ficou horas tentando usar um site do governo que parece que parou no tempo lá nos anos 90? Pois é, essa frustração, que é praticamente de todo mundo, é exatamente o nosso ponto de partida aqui. E olha, essa frustração é bem familiar para muita gente. Mas ela vai muito além de um simples incômodo, sabe? Ela tem um impacto bem real, profundo e até emocional na vida das pessoas. Vamos entender isso um pouco melhor. A gente não está falando de uma frustraçãozinha qualquer, não. Pensa bem. É aquela confusão de não ter a menor ideia de por onde começar. É se sentir impotente na frente de um sistema que é lento, cheio de barreiras. É aquela sensação de desamparo, de não ter para quem ligar, quem pedir ajuda. São esses sentimentos que a gente precisa encarar de frente. E aqui, ó, vem o pulo do gato. Muitas vezes a gente acha que o problema está nas pessoas que atendem, né? Mas a verdade é que, na grande maioria dos casos, não é. O problema raramente são os funcionários. Geralmente são profissionais super dedicados, mas que estão presos num sistema, em processos que nunca foram pensados para quem usa. A falha, então, está no design do processo e não nas pessoas. Ok, se o sistema é o problema, como é que a gente quebra esse ciclo? A resposta está em pensar diferente. A gente precisa de uma abordagem nova, uma que vira o problema de cabeça para baixo e começa, sabe, pela outra ponta. E aí que entra o tal do design thinking. Para entender, pensa assim: é a diferença entre construir uma casa qualquer e construir uma casa depois de perguntar para o futuro morador e aí como você sonha em viver aqui. É isso. Em vez de criar um serviço do nada, no vácuo, a gente começa entendendo a fundo a vida, as dores, as necessidades de quem vai usar aquilo. Olha só a diferença! De um lado tem o jeito antigo, né? A organização vai lá, cria uma coisa e empurra para o público. Usem aí. Do outro lado, é uma revolução. A gente começa com as pessoas, entende o dia a dia delas, a jornada, e aí sim cria soluções que se encaixam de verdade na vida delas. No fim das contas, é a diferença crucial entre falar para as pessoas e finalmente conversar com as pessoas. Tudo isso parece ótimo na teoria, né? Mas, na prática, como é que essa filosofia vira ação de verdade? Bora ver os passos que fazem essa mágica acontecer. Basicamente, tudo se resume a 3 pilares. O primeiro é a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Depois vem a ideação, que é tipo uma chuva de ideias sem crítica, sem julgamento. E por último, a experimentação. Testar, aprender com os erros e melhorar. Tudo isso no mundo real. Então guarda aí, empatia, ideação, experimentação. Simples, né? Mas olha, é transformador. E o ponto de partida é sempre a empatia. Ele é a alma do negócio. E atenção, empatia não é ter pena, tá? É muito mais que isso. É um mergulho de cabeça no mundo do outro. É aquele esforço genuíno de tentar enxergar o mundo com os olhos daquela pessoa, sentir com o coração dela. Porque se a gente não fizer isso, a gente corre um risco enorme de criar soluções que são perfeitas, mas para problemas que simplesmente não existem. Depois da empatia vem a ideação. E essa é a hora que a criatividade corre solta. Imagina só uma sala onde a regra é não existe ideia ruim. O foco aqui é na quantidade, não na qualidade, pelo menos no começo. É tipo jogar um monte de semente no chão só para ver qual delas vai brotar. E é nesse caos criativo que muitas vezes nascem as ideias mais geniais. Certo, mas como é que a gente pratica essa tal de empatia de um jeito organizado? Bom, para isso, existem umas ferramentas fantásticas. Elas ajudam a gente a pegar esses sentimentos e experiências, que são meio abstratos, e transformar em algo que dá para ver, para analisar. Pensa na experiência de uma pessoa com um serviço como se fosse um iceberg. A gente só vê a pontinha, né? A maior parte, os sentimentos, as frustrações, as pequenas alegrias, tá tudo debaixo d'água, invisível. Essas ferramentas, então, funcionam como um sonar. Elas mapeiam tudo o que está escondido para que o time todo consiga enxergar o cenário completo e, claro, navegar com mais segurança. Existem várias, mas algumas das mais conhecidas são, por exemplo, as personas, que é basicamente dar um rosto, uma história para quem usa o serviço. Tem os mapas de empatia, que ajudam a gente a entrar na cabeça da pessoa mesmo.
entender o que ela pensa, o que ela sente. E os mapas da jornada, que são incríveis para rastrear cada passo, cada emoção, do comecinho ao fim da experiência. E por que mapear essa jornada é tão poderoso? Simples, porque pela primeira vez o time consegue ver a experiência inteira, de ponta a ponta, num lugar só. Dá para ver direitinho onde o sistema está falhando e onde ele está acertando também. É como ter um mapa do tesouro na mão, que mostra exatamente onde você precisa cavar para achar as melhores soluções. Bom, depois desse trabalho todo de ouvir, de mapear, de ter ideias, a gente chega na hora da verdade. Afinal de contas, para que tudo isso? Qual é o objetivo final? E a resposta está aí bem clara e ela é fundamental. Pesquisa só tem valor se ela gerar mudança, ponto. Não adianta nada ter as sacadas mais geniais do mundo se elas vão ficar mofando num relatório guardadas na gaveta. O objetivo não é só entender o problema. O objetivo é resolver o problema. E essa mudança não é uma coisa que acontece uma vez e pronto, acabou. É importante pensar no design thinking não como uma linha de chegada, mas como um ciclo que está sempre girando. É igual cuidar de um jardim, sabe? Você não planta uma vez e vai embora. Você tem que continuar ali, regando, podando, aprendendo, para que ele fique cada vez mais bonito e mais forte. E agora eu deixo uma reflexão pra gente. Para pensar aí, no último serviço público que você precisou usar. Imagina se ele fosse redesenhado, mas não a partir de uma planilha de Excel, e sim a partir da empatia. O que mudaria? Como isso facilitaria a vida das pessoas? A resposta para essa pergunta, olha, não é só um exercício de imaginação, não. É o primeiro passo para a gente construir um futuro onde os serviços públicos finalmente servem de verdade às pessoas.